A loja de eletrodomésticos foi totalmente destruída pelo fogo esta semana em Várzea Grande. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. Em Cuiabá, uma fiscalização do CREA e do Corpo de Bombeiros identificou vários prédios públicos que necessitam de reparos urgentes. As medidas são indicadas para evitar desabamentos, como aconteceu recentemente no Rio de Janeiro. Os cuidados com os prédios antigos é o tema especial do MT Record de hoje. Acompanhe na reportagem de Robson Fraga. Imóveis antigos, sem conservação e apresentando risco de queda. Este é o triste retrato do Centro Histórico de Cuiabá. Arquitetos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional estão de olho e alertam. Vários destes casarões podem desmoronar a qualquer momento. Foram detectados vários riscos físicos, principalmente em relação à estabilidade. Aí, nesse caso, a gente trabalhou em parceria com a Prefeitura Municipal e a Defesa Civil, que fez um relatório apontando quais seriam esses riscos, aos transeuntes, no caso, se tiver ao morador da edificação. Esse terreno bem aqui atrás, na rua Pedro Celestino, na Feira da Mandioca, no Centro Histórico de Cuiabá, retrata a dificuldade que o IPHAN tem em encontrar os proprietários do imóvel. Por vários anos eles tentaram fazer uma notificação e não conseguiram que as obras fossem feitas. No ano passado, com as fortes chuvas, o imóvel que existia ali veio abaixo. De acordo com a chefe da divisão técnica do IPHAN, encontrar os proprietários destes imóveis é a parte mais difícil do trabalho. Em muitos casos, casas antigas estão sendo inventariadas. Tem muitos herdeiros e quando um deles é encontrado, joga a responsabilidade da reforma para todo o grupo. O tempo passa e o centro histórico fica cada vez mais desprotegido. Quem é o responsável? Como a gente vai ter essa informação de quem é o responsável pelo imóvel, para a gente poder emitir essa notificação, pedindo para que ele tome providências, para que a gente não perca a edificação nessa área tombada. Os proprietários se defendem. Segundo eles, a burocracia é que impede a conservação do patrimônio histórico cuiabano. Tomam 8 meses agora, brigando com a burocracia tanto da Prefeitura como do IPHAN. No centro da capital também é possível encontrar problemas. Na parte externa da Igreja da Matriz, em uma de suas colunas de sustentação, o reboco caiu e a ferragem está aparente. Também é possível encontrar rachaduras. Segundo este engenheiro, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia em Mato Grosso, o descaso pode trazer problemas. Na parte externa, o concreto ele começa a perder a sua principal função, que é proteger o aço, e isso começa a fissurar. Essas fissurações, elas são indícios reais de que a coisa começou a desgringolar mesmo, né? De acordo com esta administradora de condomínios, por regra, toda e qualquer reforma precisa ser acompanhada pelo síndico, depois de apresentado a ele a liberação por parte do CREA. E também para o síndico saber qual a dimensão da reforma. Porque se for uma reforma de uma estrutura, uma reforma mais abrangente, ele precisa de documentos para um acompanhamento do engenheiro, tem que ter a ART, para não abalar a estrutura do prédio, né? A falta de leis que obriguem o poder público a uma rotina de fiscalização permanente destes imóveis é apontada pelo CREA como causa dos acidentes. Falta leis que obriguem proprietários e as incorporadoras a determinado período apresentar um laudo técnico de como se encontra aquela edificação. Hoje a sociedade, de uma maneira geral, ela acha cara a contratação de um profissional para manutenção predial. Nós mostramos aí o risco de desabamento. Agora você viu a condição dos casarões antigos na região central de Cuiabá. São casas correndo risco de desabamento a qualquer momento, principalmente com esse período de chuva forte. Sem contar um outro detalhe que não foi colocado nessa reportagem. Você vê que são casarões abandonados, que durante a noite são invadidos aí por usuários de drogas, por moradores de rua, que se abrigam nesses locais aí para consumir drogas e para praticar roubos na região central da cidade também. Então você tem um risco do desabamento e ainda um risco de violência, né, causado por esses moradores de rua aí. Mas o nosso assunto aí é a questão dos prédios públicos, né, a má conservação, e nós vamos dar continuidade a este assunto com a repórter Tânia Halber,
que está ao vivo com o diretor adjunto de segurança contra incêndio do Corpo de Bombeiros. Tânia, além do CREA, que faz a sua fiscalização normal, do IPHAN, que tem a preocupação da preservação do patrimônio público natural, em que momento entra nessa discussão aí o Corpo de Bombeiros? Boa noite. Boa noite, Toninho, todos que acompanham o MT Record. A maior preocupação do Corpo de Bombeiros é com o risco de incêndios. Mas as vistorias só podem ser feitas em edificações onde funcionam estabelecimentos comerciais, órgãos públicos ou residências multifamiliares, onde vivem várias famílias e que há risco aí à população. Agora, quando isso é feito, é o que nós vamos saber do diretor adjunto de segurança contra incêndio do Corpo de Bombeiros, que é o Tenente Coronel Átila Vanderlei da Silva. Boa noite, Coronel. Quando essas vistorias são feitas? Bom, boa noite. Nós temos lei específica para isso, então as vistorias têm que ser feitas anualmente. Então, anualmente, a lei determina que todos os proprietários desses tipos de imóveis, eles recorram ao Corpo de Bombeiros solicitando vistoria, onde serão feitas, sim, vistorias in loco e à medida em que nessas vistorias foram verificadas que todos os requisitos de segurança atendem a legislação, é emitido, sim, o alvará de segurança contra incêndio. O que é exigido desses locais? Todas as edificações onde funcionam empresas, residências multifamiliares, ou mesmo órgãos públicos, tem que ter o projeto de incêndio, projeto de combate a incêndio e pânico. Então, esse projeto de segurança, ele é aprovado pelo Corpo de Bombeiros, onde nesse projeto há um engenheiro responsável pela edificação, há um engenheiro responsável por cumprimento das normas vigentes em nível de país, estado e mesmo atendendo a diretrizes de prefeitura, para que nós possamos avaliar todas as medidas exigidas nas leis específicas e sim aprovar o projeto. Então, no ato da vistoria é verificado se a edificação cumpre o projeto proposto pelo profissional. Até mesmo as edificações antigas, como nós vimos. As edificações antigas, elas têm uma peculiaridade, né? Porque as edificações anteriores, né, a 84, quando não tinha legislação de incêndio no estado de Mato Grosso, então essas edificações elas têm um problema a mais, porque são edificações tombadas, né, a maioria delas, e nessas tombadas também tem regras específicas para ela. As exigências da lei de 2005 não são as mesmas exigências, né, de 84, e a anterior a isso é até pior, porque não existia legislação específica. Então, nesses casos, são adequadas instalações. Agora, é claro, se a edificação, se o proprietário fez qualquer que seja a alteração que mudou a ocupação da instalação, aí sim ele passa a ter a exigência da legislação vigente na atualidade. Agora, Coronel, se ocorrer um incêndio em um desses prédios, o que pode acontecer diante da situação que elas estão? Bom, a preocupação do Corpo de Bombeiros hoje, especificamente com relação a essas edificações, é com relação exatamente à questão da segurança das edificações, das pessoas que ali habitam, em virtude da propagação do incêndio. Então, são instalações antigas, onde a maioria delas elas são aglomeradas, são conjugadas, e nessa conjugação ela termina favorecendo a disseminação do foco de incêndio, do incêndio para outros estabelecimentos. E isso termina fazendo com que o incêndio atinja grandes proporções e não somente, né, o foco permaneça naquele que iniciou o foco, mas sim termina atingindo grande parte do centro da cidade. Obrigada pelas informações. Nós falamos com o Tenente Coronel Átila Vanderlei da Silva. Então fica aí, a responsabilidade, né, Toninho, é de todos os proprietários do poder público, né, e de toda a sociedade.